Os últimos anos trouxeram à tona vários casos de manipulação de resultados através de casas de aposta. Jogadores ao redor do Brasil e do mundo estiveram cada vez mais envolvidos em esquemas de aposta para terem lucros exorbitantes. O aumento disso tem gerado discussões nas mesas de debate para saber até onde apostas esportivas têm impacto sobre resultados, que podem até definir um campeonato. Será que os órgãos competentes têm as armas necessárias para poder frear esse movimento que vem acontecendo? No vídeo de hoje vamos abordar os casos de jogadores envolvidos em apostas, quais são as ações para frear manipulações e como pode-se combater esse mal que é realidade no futebol. As apostas dentro dos esportes não são novidade. Na Inglaterra, onde a prática de apostar é uma cultura muito forte, começa no século XVI, principalmente com a corrida de cavalos. Até os monarcas britânicos apostavam em seus cavalos e a manipulação de resultado corria solta para favorecimento das casas de aposta. O futebol ainda era um esporte muito ligado à elite inglesa. O primeiro registro de aposta no meio futebolístico é no ano de 1923. E com a popularização do esporte, as casas de aposta viram uma grande oportunidade. Jogadores eram subornados para muitas vezes prejudicarem a própria equipe. Muitos aceitavam, já que na época o futebol profissional estava dando seus primeiros passos diante do amadorismo, e por isso pagava-se pouco. Árbitros também não escapavam, recebiam quantias de dinheiro para poder prejudicar determinado time. Essas manipulações cresceram bastante no século XX, onde até a série Peaky Blinders retratou como eram realizadas as transações de favorecimento das casas de aposta. Apostar era uma prática ainda muito obscura e não regulamentada no país, até que em 1960 foi criado a lei Bet and Game Act, para que as apostas pudessem ter enfim a luz da legalidade. E em 1986 a legislação ficou mais frouxa, e com a chegada da Premier League em 1992, as apostas esportivas ganharam mais popularidade e casas de aposta online estavam tendo mais notoriedade. Com a explosão das casas de aposta, onde até algumas ficam na porta de estádios, em 2005 foi criada a Comissão de Apostas para poder regulamentar a prática em todo o Reino Unido. As regras da Premier League são bem rígidas quanto a apostas. Sendo assim, nenhum dirigente, jogador, treinador ou qualquer um que esteja dentro do meio esportivo pode sequer pensar em apostar. Mesmo com essas regras, alguns jogadores foram pegos pela fiscalização, como Daniel Sturridge e Kieran Trippier, onde eles compartilharam informações sobre suas transferências para amigos poderem apostar e ganhar alguma bonificação. Os dois foram punidos. Outro caso famoso foi de Ivan Toney, do Brentford e da seleção inglesa. Entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2021, ele praticou mais de 200 apostas, sendo 126 que envolviam o Brentford. E o mais irônico é que ele apostou 13 vezes contra o próprio clube. Ele não estava jogando. Foi banido por 11 meses inicialmente e multado em 50 mil libras, mas o jogador foi diagnosticado com vício em jogos e transtorno obsessivo compulsivo, e a pena reduziu para 8 meses fora dos gramados. E o caso mais recente é do brasileiro Lucas Paquetá, do West Ham. Segundo o Daily Mail, jornal britânico, a Federação Inglesa investiga as apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. As apostas teriam sido feitas em uma partida em que o meio-campo entrou em campo. A suspeita é de que pessoas próximas a Paquetá teriam apostado que o jogador tomaria cartões amarelos. Lucas nega as acusações e prestará depoimento às autoridades. O West Ham decidiu não afastar o jogador logo de cara e vai esperar o desenrolar das investigações. As casas de apostas se popularizaram pelo mundo inteiro e é muito comum algum time ser patrocinado por uma delas. Muitas equipes da Premier League têm elas como patrocinador master, mas isso vai mudar. Em abril de 2023, as equipes da primeira divisão inglesa decidiram banir as casas de aposta como patrocinadores principais das equipes. Todos têm até a temporada 2026-27 para encerrar esses patrocínios. Isso se faz necessário para proteger a maior liga de futebol do mundo do mal das apostas esportivas. E no Brasil, como fica a situação? Em 2018, as casas de apostas esportivas estavam enfim permitidas a operar no país, e nos últimos anos as mais diversas plataformas online surgiram oferecendo aquela oportunidade de fazer uma graninha extra fazendo uma fé no seu time do coração. Faz um Sporting Bet aí. Mulher. Com esse boom de casas de apostas no futebol, no ano de 2019, o Fortaleza foi a primeira equipe brasileira a ter um patrocínio desse tipo. Eles assinaram com a NetBet, e de lá pra cá, quase todas as equipes do futebol brasileiro têm casas de aposta como patrocinador master. Podemos citar Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia, Vasco, Santos e etc. Apostar em partidas de futebol tem se tornado uma forte cultura nos últimos tempos no Brasil, mas esse ano foi revelado algo muito sombrio por trás disso. Com
a baixa fiscalização contra as apostas esportivas, começaram a surgir suspeitas de manipulação de resultados dentro dos campeonatos estaduais e nacionais. Tudo começou quando o Ministério Público de Goiás revelou que havia suspeita de manipulação de resultados em jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. A operação ficou conhecida como penalidade máxima, que investigaria quem estaria por trás dos esquemas de aposta. Muitos foram pegos de surpresa com essa operação e a possibilidade de manipulação de resultado dentro dos principais palcos de futebol do país. Com o passar da investigação, mais e mais jogadores estavam envolvidos em esquemas de organizações criminosas que iam desde a Série A até a campeonatos regionais, e funcionava da seguinte maneira: o apostador entrava em contato com o jogador, oferecendo uma quantia de dinheiro significativa, geralmente entre 50 a 100 mil reais, para que o subornado pudesse fazer algo em troca, que era o favorecimento da aposta. Eles davam um adiantamento como forma de incentivo e uma promessa de que o jogador fizesse tal ação, não importando se prejudicaria seu time ou não. Geralmente era para tomar um cartão amarelo ou vermelho em determinado momento, gols contras e etc. Caso fizesse um combinado, o jogador ganhava o dinheiro e vida que segue, senão ele teria problemas. Provavelmente o caso mais famoso seja o de Eduardo Bauerman, ex-jogador do Santos. Resumidamente, Eduardo esteve em contato com um membro de uma organização criminosa que lhe ofereceu 50 mil reais para que ele tomasse um cartão amarelo contra o Avaí no Campeonato Brasileiro de 2022, o que não aconteceu. Isso enfureceu os apostadores, já que perderam bastante dinheiro. Deram um ultimato: na rodada seguinte contra o Botafogo, o jogador deveria ser expulso, o que também não ocorreu durante o tempo regulamentar. Ele foi expulso depois do encerramento da partida, o que não é contabilizado pelas casas de aposta. Eduardo sofreu ameaças de pena de morte e teve uma dívida de R$1 milhão com os apostadores. Quando o caso foi descoberto, o jogador foi afastado do Santos e recebeu a punição de banimento por 360 dias no Campeonato Brasileiro, e por isso rumou ao futebol turco para jogar no Alanyaspor. Outro caso foi o do jogador Fernando Neto, do Operário, onde em um dos prints de conversa com apostadores, ao ser cobrado por não cumprir um combinado, ele admite que fez de tudo para ser expulso e ainda xinga o juiz por ser ruim. Irônico ou não, ele realmente estava empenhado em atrapalhar a sua própria equipe para ganho pessoal. É cada uma que a gente vê no Campeonato Brasileiro. A investigação descobriu casos até nas categorias de base. Realmente, uma marca muito suja dentro do nosso futebol. Muito se debate para saber qual a solução para combater essas manipulações dentro do esporte. A solução mais óbvia é a fiscalização pesada em cima de cada aposta e proibir que jogadores, treinadores, dirigentes e quaisquer pessoa no meio tenham acesso a apostas. A CBF deve agir de maneira rígida para evitar que seus principais campeonatos sofram com manipulações. Mas o engraçado é que um de seus patrocinadores é uma casa de aposta, a Estrela Bet. Talvez se fizermos como a Premier League e proibamos a participação de casas de aposta como patrocinadores master dos clubes, isso diminua, pois proibir as apostas em si não é o caminho certo, pois o problema não são as apostas, e sim os apostadores mal intencionados. Como podemos evitar que seja necessária uma nova operação penalidade máxima no futebol brasileiro? As apostas são realmente um mal para o esporte? Deixe seu comentário dizendo o que pensa das apostas no meio futebolístico e se isso é prejudicial. Deixe uma sugestão de novos assuntos aí embaixo para trazermos aqui no canal. Aperte o botão do like para sabermos se está gostando dos nossos conteúdos. Inscreva-se no canal ativando as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.